Olá, graça e paz, boa noite a todos. Hoje é dia 19 de maio de 2021, quarto dia da semana. Aqui é 20 horas e 30 minutos. Feito esse registro, para fim de datação, vamos ao assunto de hoje. Eu insisto em falar a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus, porque nós estamos no meio de uma guerra cultural onde o pensamento coletivista predomina, e nós temos que batalhar para preservar os nossos pensamentos, os nossos valores vivos a partir da Escritura, a Palavra de Deus. Então hoje eu vou falar sobre a fome nos dias de Elias. Está baseado no primeiro livro de Samuel, basicamente, primeiro livro de Reis, capítulo 17, mas eu vou começar no capítulo 16 do primeiro livro de Reis, verso 25, que diz o seguinte: e fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então Onri, rei de Israel, teve essa descrição da sua conduta, né? Pior do que todos que houve antes dele. Então, naturalmente, que a nação não estava bem, né? Porque com o líder desse quilate, dessa envergadura moral e espiritual, certamente a nação não estava bem, a nação de Israel. Só que quando chega no capítulo 30, ou no verso 30 do capítulo 16, diz o seguinte: e fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, foi piorando, né? Agora Acabe, filho de Onri, superou seu pai na maldade, na infidelidade, na apostasia, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, né? É interessante que ele, nos dois casos, é assim: fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor. E no caso de verso 30, fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, a conduta desses dois reis, ela estava diante dos olhos do Senhor, né? Os olhos de Deus percorrem toda a terra, contemplando os bons e os maus, né? Então o comportamento de Onri, tanto quanto o comportamento do seu filho Acabe, estava diante dos olhos do Senhor, o Senhor de toda a terra, e foi piorando. Podia até se esperar que, uma vez que Acabe visse o comportamento de seu pai como rei, ele até se arrependesse e de repente melhorasse seu comportamento, mas não foi o que aconteceu, porque ele fez pior, mais do que todos quantos foram antes dele. Então é por isso que quando o capítulo 17 começa, né, parece que ele lembrando aqui que tanto Onri quanto Acabe fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, diante dos olhos de Deus, diante do olhar de Deus. Então 17:1 começa assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade,
disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha só, perante cuja face estou. Naturalmente, o que Onri e o que Acabe fazia era diante dos olhos do Senhor, porque também eles estavam diante da face de Deus, embora talvez não tivesse consciência disso. Agora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, ele tinha consciência de que ele estava perante a face de Deus. Então ele diz: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então Elias tinha consciência de que ele estava diante da face de Deus, ou diante dos olhos de Deus, como na verdade todos os moradores da terra estão diante da face de Deus, estão todos diante dos olhos de Deus. O que fazemos ou deixamos de fazer é diante dos olhos de Deus. Como aqueles dois reis fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, o nosso comportamento como seres humanos, moradores da terra, nosso comportamento está diante dos olhos do Senhor. Ele contempla o que nós fazemos, tanto de bom quanto de mal. E Elias tinha consciência disso. Então eu quero explorar essa tese aqui, no sentido de que Elias, quando ele entra em cena, ele aparece em cena aqui, não diz que ele era profeta, não diz assim, o profeta Elias, ou não diz o homem de Deus Elias, que o homem de Deus é profeta, ou o vidente Elias, também não diz que o profeta antigamente se chamava vidente, a própria Bíblia diz isso, mas diz simplesmente Elias o tisbita. Esse adjetivo tisbita provavelmente se refere à cidade dele, que poderia ser Tisbe, algo assim, Com João Batista, José de Arimateia, do Batista que batizava, de Arimateia porque morava na cidade de Arimateia. Agora, Elias o tisbita, porque provavelmente ele era da cidade de Tisbe. Podemos só imaginar que Elias, ele era um judeu, e ele era um judeu piedoso. Esse título aí de profeta, eu acredito que ele adquiriu depois, porque aqui não diz isso, Como por todo o Antigo Testamento está assim: então Deus enviou o homem de Deus, o homem de Deus foi enviado. Aqui não tem título nenhum, é só então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade. Só que esse Elias, dos moradores de Gileade, o tisbita, ele era um judeu, naturalmente um judeu crente, e acredito que ele era piedoso, e ele tinha consciência de que a sua vida estava diante dos olhos de Deus. Ele diz aqui: perante cuja face estou. Tinha consciência de que ele estava perante a face de Deus. E aí eu pergunto, será que nós hoje, seja crente ou seja descrente, seja o justo, seja o ímpio, seja religioso ou não religioso ou ateu, nós temos consciência de que nós estamos diante da face de Deus? Perante cuja face estou. Acredito que é uma necessidade nós termos essa consciência que nós estamos diante da face de Deus. E o temor do Senhor deriva disso, de nós termos consciência de que nós estamos diante da face de Deus, diante dos olhos de Deus, e tudo que fazemos ou deixamos de fazer, seja de bom ou de mal, ele está vendo diante da face de Deus e diante dos olhos de Deus. Há uma necessidade disso, que nessa sociedade que vivemos hoje, no mundo todo, todo o sistema do mundo tenta exatamente anular da nossa consciência essa convicção de que nós estamos diante da face de Deus, diante dos seus olhos. Ele está vendo, contempla todos os moradores da terra, a Bíblia diz isso. E isso fará toda a diferença. Porque se nós tivermos consciência de que a nossa vida, os nossos atos estão diante dos olhos de Deus, diante da face de Deus,
certamente nós haveremos de temer, né? Ou refletir antes de fazer ou deixar de fazer o mal, né? Porque na terra nós podemos fazer o bem ou fazer o mal. E é o caso que nós estamos vendo aqui. E aí, só que hoje eu quero explorar a seguinte ideia. É a primeira vez que eu faço isso nesse texto, né, mas me ocorreu exatamente isso. Olha só. Elias, quando ele entra em cena aqui, ele aparece em cena dessa maneira, sem nenhum adjetivo, sem nenhum título, apenas Elias o Tisbita. E ele declarando que ele está perante a face de Deus, né, ele diz assim: que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então isso aqui são as palavras de Elias, né? Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então eu posso imaginar o seguinte, que Elias, ele sabia do comportamento de Onri, sabia do comportamento de Acabe, sabia do comportamento de Jezabel, com quem Acabe casou, que foi um dos problemas da vida dele. Ele sabia de tudo que estava acontecendo em Israel. Ele sabia da apostasia que estava acontecendo. E naturalmente, diante de toda aquela situação, Elias, como percebemos, uma pessoa zelosa por Deus, né? Zelosa da justiça. Eu acredito que ele se encheu de zelo, né? Se encheu de zelo. Ele deve ter pensado assim: eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Vou ter que fazer alguma coisa, porque alguém tem que fazer alguma coisa. Então, e aí o que eu quero aqui levantar a questão é o seguinte: será que isso que Elias falou foi Deus que mandou? Não há nenhum indício aqui que Deus mandou. Pelo contrário, o texto parece indicar que isso foi uma iniciativa de Elias, né? Ele agiu por conta própria, naturalmente achando que estava fazendo bem. E a minha pergunta é: a Bíblia fala do dito e refletido dos seus lábios, né? Então, assim, olha, essa expressão, o dito e refletido dos teus lábios. Nós, como seres humanos, nós podemos usar os nossos lábios para falar palavras irrefletidas, né? Falar sem refletir, sem medir as consequências. E eu me pergunto hoje, será que não é o caso aqui de Elias? Né? Diante da injustiça, diante da apostasia, diante do mal, né? A partir do governo, do rei, ele, movido de zelo, como ele era um homem piedoso, será que ele não se precipitou em pronunciar isso, o dito e refletido dos seus lábios? Que ele era uma pessoa piedosa, nós não temos dúvida, né? Ele era uma pessoa piedosa, ele reconhecia isso, né? Eu estou diante da face do Senhor, estou diante da face de Deus. Elias é tido assim como um homem de oração, né? É um homem de oração, um modelo de homem de oração. Parece que ele via pelas montanhas orando. Portanto, tinha comunhão com Deus. Mas até mesmo os homens de Deus mais consagrados erram, né? Então eu posso imaginar que essa palavra que Elias pronunciou aqui, tentando fazer alguma coisa, tentando não ser omisso, e quem sabe assim, não esperando que Deus fizesse, mas ele mesmo fez. E aí, quando Deus realmente gosta de alguém, quando ele aprova alguém, a tendência é ele respaldar o que a pessoa faz ou o que a pessoa diz, a não ser que seja uma flagrante injustiça. No caso aqui, o que Elias disse, Deus respaldou, né? Mas não significa que isso foi algo da vontade de Deus, que foi Deus que mandou, né? Porque eu posso agora deduzir e ver aqui no texto
que isso que Elias falou, as consequências do que ele falou, algumas consequências negativas vieram sobre ele, e até mesmo sobre a nação, né? Outras pessoas também. Então vamos ver aqui. Ele chamou essa fome, né? Que aqui é a fome. Aqui fala assim: nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nem orvalho nem chuva. A Bíblia usa muito a expressão fome. Fala muito de fome, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas a fome é exatamente falta de chuva. E aqui ele especifica, né? Nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá. Então, se não há orvalho nem chuva, numa nação cuja economia é a base da agricultura e até da pecuária, a agricultura e a pecuária, né? Naturalmente, se não houver chuva, não pode haver agricultura, não pode produzir alimentos, né? Então, a primeira consequência do que Elias falou, aí eu quero dizer, eu já aplicando aqui o que eu estou aqui falando, é o seguinte: nós estamos hoje no mundo diante de tantas crises que nós estamos presenciando no mundo, na nossa própria nação, e de repente nós podemos tomar alguma iniciativa de maneira irrefletida e até inconsequente, né? Podemos tomar algumas iniciativas, falar alguma palavra, fazer algum juramento, apesar que Jesus proibiu o juramento, e pronunciar uma palavra, de certa maneira, até de maldição, né? Porque a maldição, aquilo que é chamar coisa ruim à existência, é uma espécie de maldição. Não que não haja maldição que não venha de Deus, né? Deus também manda maldição, como castigo às vezes. Então, o que eu quero dizer é que nós podemos, movidos de zelo, agir irrefletidamente, ou mesmo falar irrefletidamente e atrair sobre as nossas vidas uma maldição, ou sobre a nação. A não ser que nós tenhamos recebido de Deus uma direção nesse sentido. Então, por exemplo, há muitos anos, quando eu percebia que havia muita oração por avivamento no Brasil, eu li pastores, ou até não pastores, dizer o seguinte: a igreja brasileira está fria. Houve um esfriamento do amor. Então, diz assim: Senhor, manda uma perseguição para ver se desperta a igreja brasileira. Eu nunca concordei com essa oração, né? Nunca concordei com essa oração, porque eu acho uma precipitação, né? E eu pensava assim: peraí, essa pessoa que está pedindo uma perseguição sabe realmente o que é uma perseguição? Sabe quais são as consequências de uma perseguição sobre a igreja? Ou será que ela está falando irrefletidamente? Ela não refletiu, não pensou, analisou o suficiente sobre isso que ela está pedindo, né? Pedir uma perseguição, eu acho que é uma insensatez. Porque se Deus quiser mandar perseguição, Ele vai mandar. Mas não que eu vá pedir. Porque quem pede uma perseguição talvez não saiba o que é realmente uma perseguição. Então, dito e refletido lá, movido de zelos, movido de não vou fazer alguma coisa, não é possível, talvez querendo resolver no braço problemas que às vezes não estão no nosso controle. Devemos manter a nossa comunhão com Deus, a nossa obediência a Deus, e em muitas circunstâncias nós temos realmente que esperar que Deus faça algo, porque se nós formos fazer, nós podemos até fazer igual a Sara, que não teve paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus para ter um filho, e acabou se precipitando e gerando um problema que aflige a humanidade até hoje. Uma outra coisa que eu lembro que eu ouvi até pastores amigos meus falar de púlpito, eu nunca falei com eles, porque é uma questão de foro íntimo, né? Tem determinadas coisas que a gente não deve dar conselho, e até respeitar a maneira que a pessoa está falando, mas eu vi mais de um pastor dizer assim: ó Senhor, se for para eu cometer algum pecado e escandalizar o evangelho, eu peço que o Senhor me leve antes disso. Isso eu olhava assim de rapaz, isso eu não vou fazer uma oração dessa não. Vou fazer uma oração dessa.
Sabemos que quem teve assim essas crises assim de depressão na Bíblia foi Moisés, pediu para Deus matá-lo, né? Jonas pediu para morrer também, Elias também pediu para morrer na caverna. Quer dizer, isso é um exemplo negativo, é um exemplo assim de uma desesperança, né? De uma falta de paciência, até premido pelos problemas da vida. Mas eu pensava assim, peraí, que negócio é esse? Eu não vou pedir para Deus me matar? Eu peço para Deus não me matar, né? Porque depois que nós morremos não tem mais jeito. Se eu cair em algum pecado, eu posso me arrepender, né? Então, às vezes é um dito irrefletido dos lábios. A pessoa movida de zelo, mas não refletiu o suficiente. São ações e palavras inconsequentes, porque a pessoa não mediu as consequências do seu ato. Agora, como assim um jogo de palavras, como marketing, né? Assim, para impressionar o auditório, parece funcionar, mas isso é perigoso, né? Porque para Deus levar ele leva na hora que ele quiser. E se a pessoa pede, é que ele leva rápido mesmo. Eu peço para Deus não me levar. Eu digo, não, Senhor, eu não quero morrer não. Se eu cair em algum pecado, eu quero me arrepender, porque nós temos que... Mas é o meu pensamento, né? Quem tiver outro pensamento, que faça. Então, tudo isso eu estou dizendo para botar em xeque essa questão aqui, que Elias falou, né? Parece uma coisa boa. Ele disse, eu não vi ele aqui dizer que foi Deus que falou, porque ele disse, não haverá nem orvalho nem chuva por estes anos, senão segundo a minha palavra. Ele se revestiu de autoridade, ele chamou para si o problema, né? Então, e aí eu não vejo que isso não foi iniciativa de Deus, né? Porque vamos ver aqui algumas consequências. Em primeiro lugar, é que essa fome que ele chamou sobre a terra começou a vir sobre ele mesmo, né? Só que eu vejo assim, que Deus ele é muito bom, ele é muito assim. Deus é bom com aqueles que são bons com ele. Deus é misericordioso com aqueles que são obedientes a ele, né? No caso aqui, Elias era, não tenho dúvida que Elias era um homem que agradava a Deus, né? Tinha consciência da sua obediência, da sua santidade, mas mesmo assim o ser humano é perfeito e os seus raciocínios podem ir na contramão do que Deus realmente quer. Mas, diante da piedade de Elias, eu acredito que Deus procurou protegê-lo das consequências da sua não sei se nem profecia foi da sua palavra, né? Eu diria até de sua maldição, que ele chamou a fome. Deus pode chamar a fome quando ele quiser. Agora, eu mesmo não quero chamar a fome, mas Elias chamou, talvez espremido pela a apostasia dos reis, era aí que descia para o povo também. Então, diante disso que Elias falou, aí isso tudo bem, Deus falou com ele, né? Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Deus falou com Elias, né? Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então, as consequências do que Elias falou, né, da palavra que ele proferiu, chamando essa fome, eu diria até essa maldição, sobre a sua nação, eu não sei se ele pensou que as consequências do que ele falou viriam sobre ele mesmo, né, porque na verdade veio fome e sede veio sobre a vida dele. Só que Deus, provavelmente, né, como Deus é misericordioso, cuidadoso com os seus, sabendo que Elias estava bem intencionado, pode até ter feito algo errado, mas estava bem intencionado, Deus procurou protegê-lo, e Deus, ele providenciou de maneira sobrenatural. Aí eu não vi aquelas pessoas que, por exemplo, que tentam tirar o sobrenatural da Bíblia, né, teologia liberal. Eu quero ver como é que elas vão explicar isso aqui, né? Porque
Deus mandou Elias para um determinado lugar, na beira do ribeiro de Querite, que era um dos afluentes do Rio Jordão, e mandou corvos trazendo comida para Elias. Era pão e carne, né? Pão e carne. Eu fico imaginando assim como era esse pão e essa carne que os corvos traziam, né? Porque até onde eu sei, os corvos, eles são animais imundos que comem carniça, né? Mas de alguma maneira eu vejo que Deus não é um Deus de imundícia, pelo contrário, Deus é um Deus de limpeza. Então de alguma maneira eles traziam esse alimento, pão e carne, para Elias 2 vezes por dia. Quem sabe acondicionado em alguma coisa, folha, vasilha, sei lá. O certo é que Deus alimentou nesses primeiros dias Elias de maneira sobrenatural. Eu posso só imaginar, né? Todo dia os corvos levando aquela carne e o pão para Elias, e ele bebendo água do riacho de Querite. Só que como ele tinha chamado a fome, chegou uma época que a água do ribeiro secou. E aí eu digo até que Elias não podia nem reclamar, porque a água secou, porque foi ele que chamou a fome, que não deveria chover nem orvalho sobre a terra. Quer dizer, as consequências do seu, vamos dizer aqui, dito e refletido dos seus lábios, já estava vindo sobre ele. Eu acredito que não haveria nenhum problema da parte de Deus de mandar os corvos continuarem levando carne e pão, né? Levando carne e pão para Elias. E aí, das duas uma, ou Elias não beberia água, né? Porque não tinha mais água ali no ribeiro, secou. Ou então, os corvos, além do pão e da carne, eles poderiam levar água, né? Poderiam levar água, mas por que Deus não fez isso eu não sei. Porque, eu vou até adiantar um pouco aqui, quando chega no capítulo 19, que Elias foge de Jezabel, ele foge e ele dorme debaixo de uma árvore, né? Aqui, pela Reis 19:5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido, né? Lembrando que os corvos aqui levavam pão para Elias no ribeiro de Querite, com carne. E aqui estava um anjo agora, um pão cozido sob as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Ou seja, Deus poderia muito bem ter mandado anjos levar água, né, para Elias. O ribeiro secou, não tem problema, porque Deus vai mandar os anjos, ou um anjo, levar água para ele. Porque nesse caso aqui do deserto, o anjo levou pão, e era pão quente, né, sob brasas, e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, mas tudo isso consequência de que veio sobre Elias, do que ele com a sua própria boca ele chamou à existência, né? Ele confiado na sua comunhão com Deus, né? E aí quando a pessoa está com muita comunhão com Deus, tem muita intimidade com Deus, tende aquilo que ela falar, Deus respaldar, né? E aí pode ser tanto bênção quanto maldição. Eu lembro de que no caso de Samuel, a Bíblia diz que Deus nunca deixou cair nenhuma das suas palavras sobre a terra. Claro que Samuel é um homem assim, que você não vê nenhum defeito nele, né? Obediente a Deus. Mas vamos voltar aqui. Então, o que eu posso ver nessa providência de Deus, que as consequências do que Elias falou, que veio sobre ele fome e sede, Deus resolveu dessa maneira sobrenatural. Eu até me pergunto, nós não sabemos para que lado o mundo vai caminhar, né? Há muita gente que fala uma coisa, outro fala outra, mas o que nós só podemos saber é o que está na Escritura. O que está na Escritura vai se cumprir. E uma das coisas que a Escritura fala em Apocalipse é fome, né, que virá sobre a terra.
Mas não sabemos se essa fome vai ser indiscriminadamente sobre todos, ou se Deus, né, eu acredito que aqui existe uma ressalva, porque nesse caso aqui, Deus ele providenciou, teve cuidado com o Elias, né, que até agora não está sendo chamado de profeta não, é só Elias o tisbita mesmo, mas era um dos de Deus, né? Eu acredito que nos anima o fato seguinte: se vier uma fome sobre a terra, se vier não, na verdade é quando vier, porque está escrito que virá. Apocalipse capítulo 6 fala isso, descreve isso. Aqueles que, a exemplo de Elias, tem, vamos dizer assim, aliança com Deus, né? Deus é Deus de aliança, trabalha por meio de alianças. Há muita gente por aí que faz aliança com o diabo, porém pode fazer aliança com Deus também, né? Entre fazer aliança com Deus ou com o diabo, é melhor fazer aliança com Deus, né? Porque Deus não vai lhe enganar na aliança, mas o diabo vai enganar a pessoa, né? Mas algumas pessoas, assim vamos dizer, se apressam para obter uma prosperidade, um sucesso espetacular na terra, faz aliança com o diabo, mas o diabo ele é enganador, né? Ele não joga limpo não. Depois a pessoa vai pagar as consequências. Então, mas fazer aliança com Deus, ainda que muitas vezes a pessoa sofra e pareça não prosperar, mas Deus ele é Pai, né? Ele é bondoso, e aqueles que são seus, Ele cuida, né? A maneira dele, mas Ele cuida. Talvez nem sempre nós queremos, mas Ele cuida da maneira dele. Então é o caso aqui que nós estamos presenciando na vida de Elias. Mas Deus, em vez de mudar o atendimento das necessidades de Elias ali no Ribeiro de Querite, que secou, Ele traz um outro plano para uma nova etapa na vida de Elias. Sustentado por corvos, agora ele vai mudar para um ser humano, né? Porque, verso 8: então veio ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então agora Deus cuidando ali do seu servo Elias, no meio dessa fome que ele mesmo chamou, né? Mas Deus sabia que ele precisava de comida, por isso que Jesus disse: vosso Pai Celestial sabe que precisar de todas essas coisas, comida, bebida e roupa. Jesus fala, aí ele diz assim: essas coisas os gentios procuram, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas essas coisas antes de vós lhe pedirdes. Nesse caso aqui, eu só posso imaginar que o Elias, como era um homem de oração, deve ter usado pelo menos grande parte do seu tempo ali às margens do Ribeiro de Querite, orando, né? Acredito que ele passou muito tempo orando. Acredito que quando ele viu a água começar a mirrar, né? Do ribeiro, a diminuir, a desaparecer, eu acredito que ele tenha orado a Deus, né? Ó Senhor, a água está desaparecendo aí, dá um jeito aí, porque eu preciso de água para beber, né? Além de outras coisas. Aí Deus faz um próximo plano, ou seja, uma nova etapa, um novo estágio no cuidado pelo profeta Elias. Ele manda: você vai agora, né? Levanta-te, vai para Sarepta de Sidom. Aí Sidom não é uma cidade de Israel, é uma nação estrangeira dos fenícios. Tiro e Sidom são duas cidades formadas dos fenícios. E vai para uma cidadezinha chamada Sarepta, e Deus diz aí: eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Quer dizer, Deus diz: eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. E antes Deus tinha dito assim: eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Como foi que Deus ordenou os povos? Não sabemos, né? Mas naturalmente Deus fala com os animais, né? E aqui ele diz que ordenou uma mulher viúva que sustentasse Elias. Só que como foi que Deus ordenou para essa mulher, nós não sabemos. Podemos só imaginar, porque quando Elias chegou lá na porta da cidade, a mulher poderia ter dito assim: você é o Elias? Deus já ordenou para eu lhe sustentar, então pode entrar e vamos começar aqui o projeto de Deus, né? O ministério que Deus me entregou foi lhe sustentar, então eu já estou sabendo de tudo, pode ficar tranquilo. Mas quando nós vamos ver, não foi isso que aconteceu. Parece que a mulher não tinha consciência, né? Deus disse: eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E quando Elias chegou lá, naturalmente a mulher
ela parece que não sabia nada disso, né? Não sabia nada disso. Pelo contrário, ela disse que não tinha nada em casa, que ele fez aquela abordagem, né? Dá-me água, copo d'água, quer ver como é que tá aqui. Assim. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Então a abordagem dele foi assim, a aproximação sucessiva, né? Primeiro ele pediu água, um pouco de água numa vasilha, que serve um copo d'água, né? Uma vasilha com água para eu beber. Indo ela trazê-la, aí nós vemos que quanto à água, a mulher não teve nenhum problema, né? Provavelmente ainda tinha bastante água, então ela não sonegou a Elias o copo d'água. Quando ela ia buscar o copo d'água, Elias a chamou, aí foi para o próximo ataque, né? Ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Agora já envolveu comida. E quando ele falou em pão, aí a mulher, ela já especou, né? Ela já parou e disse, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, né? Na verdade, ela, com uma mulher estrangeira, fenícia, não era israelense. Ela provavelmente não era seguidora do Deus de Israel, não servia o Deus de Israel. Essa mulher que aparece aqui, essa mulher é muito semelhante à mulher Ciro-fenícia que aparece no Novo Testamento, que é uma mulher grega, cananeia, Ciro-fenícia de nação, é a mesma nação, os fenícios, né? Então aquela mulher que aparece no Novo Testamento é muito semelhante a essa aqui. Aliás, a história das duas é muito parecida também, mas vamos ficar nessa daqui. Então ela era uma mulher estrangeira, mas possivelmente ela já tinha ouvido falar no Deus de Israel, porque o que ela falou aqui foi sobre Jeová. Ela disse assim: vive Jeová teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Ora, como é que uma mulher estrangeira que não conhecia o Deus de Israel, ela naturalmente alguma coisa ela tinha ouvido falar, né? Vive Jeová teu Deus. É uma espécie de juramento que ela está fazendo, invocando aqui o nome do Deus de Israel, Jeová. Aí ela está dizendo que ela não tem comida, né? Ela tem só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. É só o que ela tem com respeito à comida, é isso aí. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. Então praticamente ela negou dar comida para o profeta. Só que Deus tinha dito: eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente, né? Deus vai trabalhando nas circunstâncias. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Naturalmente Elias foi prudente também, né? Não foi arrogante, mas procurou ser diplomata aqui, disse aí. Porém faze deles primeiro para mim um bolo pequeno. Então aí a gente aprendendo aqui como é que Deus age, como é que Deus agirá no futuro, né? Já que nós estamos caminhando para uma situação que não sabemos, essa questão da fome que está em Apocalipse no futuro, não sabemos o tempo, mas pode estar próximo. Então aqui é um princípio. Faze primeiro para mim. É o princípio das primícias, né? Deus, ele revelou que para se relacionar com ele tem que receber as primícias, né? É o primeiro fruto da terra, né? O primeiro pedaço de bolo tem que ser dele, né? Ele só aceita o primeiro lugar. Nosso relacionamento com Deus é esse. Só aceita o primeiro lugar da nossa vida. Ele não pode ser o segundo nem o terceiro da nossa vida. Por isso que Jesus diz: aquele que vier a mim não aborrecer pai e mãe, irmão e irmã, filho e filha, não pode ser meu discípulo. Porque aquele que ama mais, né, esses parentes aí do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então é um princípio que nós temos que aprender no relacionamento com Deus. Ele quer o primeiro lugar, só aceita o primeiro lugar. Como Provérbio 3:9, né? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então você vai prosperar, ele diz lá. Então nesse caso aqui, Elias lançou o princípio para ela, né? Faz do jeito que você falou. Agora, antes disso, faz primeiro para mim um pequeno bolo. Restava aí a questão da fé, né?
da mulher crer ou não. E aqui, e depois farás para aqui para o teu filho, assim, porque assim diz o Senhor. Agora sim, agora Elias, agora ele está adotando a fórmula profética. Agora sim, ele está adotando, está falando como profeta, né? Assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Quando ele fala isso, agora o que se segue não são as palavras dele, como diz no primeiro versículo do capítulo. Ele não faz essa afirmação, assim diz o Senhor. Agora ele diz, assim diz o Senhor. Então ele vai profetizar agora. O que ele vai falar é Deus falando realmente por meio dele. Então ele diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ele profetizou agora. Vamos ver a reação da mulher. A mulher, pelo visto, a mulher aceitou, né? Assim. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ele e a sua casa muitos dias. Aí vem: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor. Mais uma vez, não é a palavra de Elias agora é a palavra do Senhor. Conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Aqui, agora, a Bíblia está dizendo que essa palavra que Elias falou na casa da mulher viúva era a palavra do Senhor. É a palavra profética, com autoridade canônica, né? Aqui tudo bem. Mas não é o caso do primeiro versículo, quando Elias falou por conta própria, creio eu. Né? Mas vamos ver que nós vemos aqui então Elias colhendo as consequências dos seus, do dito e refletido dos seus lábios, imagino eu, se isso for realmente certo. E Deus cuidando para que ele não perecesse, né? Por meio das consequências do que ele mesmo chamou a existência. Deus cuidando dele por meio dessa viúva aqui. E a viúva creu, né? Ela creu porque ela não contestou mais. Ela foi e fez como ele tinha dito. E deu certo, né? Porque houve aquele milagre, mas agora o milagre da multiplicação do azeite e da farinha da viúva. Só que tem mais uma coisa que Deus fez aqui para proteger Elias. Vamos ver aqui. Essa segunda parte aqui, o que poucas vezes eu vi, não sei nem se algum dia eu vi alguma pregação sobre essa parte aqui. Eu já preguei sobre ela, eu acredito, mais de uma vez, mas nunca ouvi ninguém pregar sobre ela. Por isso que eu vou destacar aqui uma questão que tem aqui, é o seguinte, vamos lá. Depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Essa história é muito parecida com a da ressurreição de Lázaro, né? Onde Jesus passou 4 dias onde estava antes de ir lá, e só foi para lá quando Lázaro morreu. Vamos ver esse aqui, o menino morreu nas barbas de Elias. Ele estava dentro da casa com a mulher e o menino morreu lá da doença. Vamos ver. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Agora ela usou o título profético agora, homem de Deus, né? Que tenho eu contigo, homem de Deus? Homem de Deus agora é a profeta. Ela está usando o título. Ela reconheceu, ela pelo menos aparentemente, né? Vamos ver. Veste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Então ela estava botando a culpa em Elias pela morte do filho dela. E ele disse: dá-me teu filho. E ele o tomou no seu colo e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou na sua cama. Agora veja só, irmãos, a oração de Elias, né? Elias não estava muito feliz com Deus, não. Olha só. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o filho? Ou seja, Elias, ele reclamou, né? Reclamou de Deus, né? Ele na verdade não entendia porque que o rapaz tinha morrido, mas ele reconhecia que era Deus que tinha sido responsável por essa morte. Às vezes quando eu vejo alguém morrer, a pessoa na sua simplicidade diz: o Senhor levou ele, Deus levou. Aí algumas vezes eu digo: rapaz, será que foi Deus ou foi o diabo que levou? Mas mesmo que fosse o diabo, Deus permitiu, né? Porque Deus é soberano. Mas nesse caso aqui,
Elias não, aí eu vou dizer aqui, Elias não sabia dos planos de Deus. E Elias não sabia o que Deus sabia. Por isso que quando acontecer alguma coisa desagradável na nossa vida, nós temos que nos lembrar, né, disso, que Deus sabe coisas que nós não sabemos, Ele tem informações privilegiadas, e aí Ele age conforme as informações que Ele tem. E muitas vezes Ele não fala para o seu profeta. No caso aqui, Elias já está sendo tratado como profeta, né? Acho que é difícil a gente fazer isso, porque eu mesmo me colocando nessa condição, né, quando algo ruim acontece conosco, a nossa reação é difícil, né? Tipo assim, tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É uma reação de fé, para mostrar que Deus está no controle. Mas vamos ver aqui. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Vamos ver aqui. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então entregou a sua mãe e disse: vê que teu filho vive. Agora veja só aqui a lição que aparece agora no verso 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, irmãos, é assim. Aí eu vou dizer aqui o que realmente Deus sabia que Elias não sabia e nem revelou para ele. É que essa mulher, essa viúva, apesar do milagre que acontecia diariamente na casa dela, da farinha da panela não se acabar e do azeite da botija não se acabar, era um milagre que acontecia diariamente. Parece até os judeus que passaram 40 anos peregrinando no deserto, e todo dia eles contemplavam o milagre. A coluna de nuvem durante o dia ia diante deles, e a coluna de fogo à noite ia diante deles, né? Quer dizer, eles contemplavam o milagre, 40 anos contemplando o milagre, Deus agindo na presença deles. O maná caía diariamente, com exceção do sábado. Então, era uma geração que conviveu diariamente com o milagre. Mesmo assim, houve muito problema entre eles, né? Eu vi rebeldia, né? Houve muita rebeldia. E é o caso aqui. Essa mulher, essa viúva, ela convivia todo dia com o milagre, porque todo dia ela via que Deus multiplicava a panela, a farinha da panela, o azeite da botija, e ela fazia comida. Então ela sabia que estava vendo milagre ali, e ela sabia que aquele milagre era por conta da presença de Elias na casa dela. Só que o que Deus sabia que Elias não sabia é que essa mulher, ela não tinha acreditado totalmente em Elias. Então, acredito eu que a mulher, ela pensava assim: esse homem veio aqui, eu já acho que talvez Elias já fosse uma certa idade, né? Esse senhor veio aqui à minha casa, está comendo às minhas custas e do meu filho, porque eu acredito que Deus não fez assim não, tipo assim, eu vou fazer uma multiplicação só aqui, aí você vai encher um quarto de farinha, tem não sei quantas cores de botija que você vai encher também, quer dizer, não foi nada disso. Eu acredito que nesse caso aqui, o milagre era paulatino, era diariamente, era como maná. Todo dia a multiplicação era para suprir o pão nosso de cada dia nos dai hoje, como Jesus nos ensinou na oração dominical. E aí eu só posso imaginar a mulher dizendo assim: olha, estou vendo aqui que continua tendo pouca farinha, pouco azeite, só dá para fazer a comida para todos nós aqui, tudo bem, mas aí no dia seguinte aparecia mais, né? Mas ela acreditava que Elias era um estorvo. Talvez não acreditava nem que estava vendo milagre. De repente ela pensava assim: acho que é por acaso que essa farinha, esse azeite está aumentando. Ou seja, ela não acreditava que Elias era profeta, ela não acreditava que Elias era homem de Deus, que a expressão homem de Deus é profeta. E então, de alguma maneira, ela estava duvidando de Elias, ela estava começando a achar que Elias era um estorvo na casa dela. Aí o que é que Deus fez? Deus matou o filho dela, porque pretendia ressuscitá-lo para credibilizar Elias.
Foi mais uma coisa que Deus fez em favor de Elias, né? Porque você está morando com pessoas, convivendo com pessoas falsas que pensam mal de você e você não sabe, né? Mas Deus sabe. Por isso que no verso 24 a mulher diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto agora, o segredo aqui é este agora, né? Nisto agora, conheço agora que tu és homem de Deus. Como assim conheço agora? Porque antes ela não reconhecia que ela era homem de Deus, ou seja, profeta. E que o que ele tinha falado não era pela boca de Deus. Mas somente agora, depois que Elias ressuscitou o filho dela, foi que ela se quebrantou e que ela creu plenamente que realmente Elias era profeta e o que ele tinha falado para ela era a palavra de Deus, né? Porque ressuscitou o filho dela. Ou seja, eu tenho certeza que a partir daí essa mulher passou a tratar Elias melhor, passou a olhar para ele melhor, né? Passou a ser mais sorridente com ele, passou a não querer que ele saísse da casa dela, não considerá-lo um estorvo, porque ele ressuscitou o filho dela. Então, ao mesmo tempo, nós podemos tirar uma lição assim para nós, né? Assim, uma lição para o povo comum, assim. Apesar dessa mulher estar convivendo com o milagre diariamente, ela não queria totalmente. Será que é o nosso caso, né? Há pessoas aí, né, que estão vendo, Deus está agindo, mas mesmo assim não é suficiente para a pessoa crer, ela crê descrendo, crê desconfiando. Ou seja, será que ela quer que Deus faça uma tragédia acontecer na vida dela, que foi o caso dessa mulher? Para que Deus possa resolver isso, para só depois ela crer realmente. Nisto creio agora, né? Como é que é? Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Então, eu de vez em quando eu me lembro de uma palavra de Paulo que diz assim, eu acho que é 2 Coríntios capítulo 5: nós andamos por fé e não por vista. Não precisamos de milagre para crer na palavra de Deus, né? Naquilo que a palavra diz, crer na palavra, não precisamos de milagre. Se Deus quiser fazer milagre, melhor. É bom milagre. Eu gostaria que Deus fizesse mais milagres na nossa presença, na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação. Mas se Ele não fizer, não precisamos de milagre para crer. Bem-aventurados que não viram crer, Jesus disse. Abraão creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, essa mulher foi privilegiada com o profeta morando na casa dela, o milagre acontecia diariamente, mas ela duvidava, ela não cria plenamente. E aí eu diria, isso aí eu não sei se foi um castigo, mas o filho dela morreu, pelo menos durante algumas horas ela sofreu, né? E foi exatamente por meio daquele homem que ela talvez considerasse um estorvo na casa dela, que veio a ressurreição do menino. E agora ela foi quebrantada, né, por esse sofrimento que sobreviveu a ela. Será que nós estamos querendo que aconteça alguma tragédia na nossa vida, na nossa igreja, na nossa nação, para poder crer em Deus? Ou crer nos profetas de Deus? Espero que não, né? Porque nesse caso aqui, pelo menos Elias ressuscitou o menino. Eu acho que o propósito de Deus era esse, que Elias ressuscitasse o menino para credibilizar Elias. E aí é mais um cuidado de Deus na vida dele, para protegê-lo das consequências da própria fome que ele mesmo tinha invocado com as suas palavras. Então, irmãos, que realmente os tempos que se aproximam podem ser parecidos com os tempos de Elias, mas aqui estão algumas dicas, né, para nós sobrevivermos nesse tempo, conseguirmos de Deus a proteção, o sustento, seja lá o tempo que vier, porque o Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou, né? E aí nós temos que imitar Elias, assim, olha, vive o Senhor Jeová, né, em cuja presença estou. Nós precisamos andar na presença dele, né, fazendo bem, fazendo o que é justo perante dele, para que possamos também garantir a ajuda dele, o socorro dele, a providão dele nos tempos difíceis.